Caião, por que os discípulos frequentavam templos, sendo que Jesus nunca disse para eles frequentarem? Nunca disse, só porque tinha gente no templo, né? O templo, frequentar o templo era frequentar o shopping. Era uma forma de chegar em algum ajuntamento? Tinha tudo, era o único lugar de ajuntamento mesmo. Sim, em Jerusalém legal. era o templo. Sim. Era tudo. Era um lugar de culto, era um lugar de encontro, era um lugar de compra e venda também, no entorno, nos átrios à volta. Era lugar de mendicância, era lugar de pobreza, tanto quanto era lugar de riqueza. Os ricos entravam superiormente no templo para adorar, para se exaltarem, ó Deus, obrigado, porque eu sou melhor do que os outros homens. A prova disso é que eu tenho tudo, não me falta dinheiro. Como Jesus falou na parábola do fariseu e do publicano, subiam ao templo para orar. Na mesma medida em que os pobres estavam ali, os pecadores como os publicanos, que também iam orar, as pessoas de não boa reputação, como também os doentes, como Atos 3 diz que Pedro e João indo ao templo para a oração da hora nona é 3 da tarde. Então hoje em dia você tem isso nas mesquitas, 5 orações por dia. E você ouve o canto chamando lá no minarete da mesquita. Sim. No templo de Israel também havia coisa semelhante. Havia uma convocação, um shofar, e lá dentro havia ritos que começavam e recomeçavam. Por exemplo, no caso de Pedro e João, em Atos 3, eles estavam indo para o chamado das 3 da tarde. Todo mundo chegava, se ajoelhava e orava. E era um lugar onde estava todo mundo. Era um lugar mais óbvio para ir. E eles não tinham nenhum tipo de problema com o templo, eles não eram evangélicos, pentecostais, que hoje em dia, naquele tempo, não havia os cortes que depois se estabeleceram entre judeus e cristãos. E os apóstolos não olhavam para o templo como um evangélico de doutrina pentecostal olha para um terreiro de macumba, ou de candomblé, ou para um centro espírita mesa branca. Não tinha esse olhar, não tinha esse preconceito. Pejorativo. Não, eles só sabiam que aquele era um pessoal que estava no atraso, que eles tinham que pregar, porque na ignorância e na loucura eles disseram amém para a morte de Jesus. Eles corroboraram, e que aquela liderança religiosa toda era podre. Mas enquanto a liderança religiosa não nos puser para fora daqui, nem nos matar, nós vamos ficando. Sim. Acabou que eles se acostumaram a ficar. Era cômodo. E não fizeram o que Jesus mandou fazer, que era sair de lá. Era pregar ali, pregar na Judéia, na Samaria e ir para o mundo inteiro. Eles demoraram 7 a 8 anos para conseguirem fazer essa viagenzinha mínima. Dali para Samaria, 5 anos sem fazer a viagem. Só presos naquilo ali. E desobedecendo a convocação do Evangelho, que é uma convocação hebreia, um andante, ambulante. Hebreu significa o caminhante, o que cruza fronteiras, o que vai adiante. O Evangelho é um cruzar de fronteiras indo adiante, não só no chão da terra, mas crescendo na percepção. É para hebreus o Evangelho, é para apuru, para gente que não tem medo de atravessar os rios e seguir para os novos encontros e novas percepções. Então eles ficaram ali. Como no templo não
não chegou a matá-los, só os prendeu nos primeiros meses, mas depois estabeleceu um convívio e muitos sacerdotes passaram a assistir os apóstolos nas reuniões caseiras que eles faziam à volta de Jerusalém, porque se diz em Atos 6,6 que muitos sacerdotes passaram a obedecer à fé. Então era quase que uma troca fraterna. Eu vou também ao templo e os sacerdotes, vários deles vêm nos assistir nos nossos pátios, nas nossas reuniões informais. Até que mataram Estevão. Aí quando mataram Estevão, veio uma perseguição violenta, foi Paulo que comandou isso, chamado então de Saulo. Todos foram semeados, diz o texto grego de Atos 8. Foram dispersos, está na nossa Bíblia, no grego está, foram semeados, como se fosse assim, a soberania de Deus jogando semente de crente para fora da religião, para fora do templo, para fora daquele condicionamento que deu provas da sua capacidade de virar um container e um aquário com a primeira geração já de discípulos e apóstolos, que ao invés de sair e ir, ficaram e só saíram quando foram perseguidos até a morte. Porque o templo tem esse poder de criar esse espírito gravitacional, onde o cara, em torno do qual o cara gravita, sente segurança, acha que Deus mora ali. Daqui a pouco ele vai naturalizando o paganismo que o templo em si significa. E para ele, Deus está no templo. Deus está no templo. Que é uma música linda. Tem até música. Que na igreja presbiteriana, quando eu era criança, a gente cantava sempre, né? E a maioria de nós não era ensinado que Deus estava em todo lugar, sobretudo no coração. Então dava aquela sensação católica mesmo de, deixa eu me ajeitar aqui porque Deus está no templo. Entendi.